Bom dia, irmãos. Espero que estejam bem e que estejam na paz do nosso Senhor. Gostaria de pedir neste momento que nos concentrássemos em oração e invocássemos a presença do nosso Deus para que Ele fale pelo seu Espírito aos nossos corações. Senhor nosso Deus, Tu sabes quais são as nossas necessidades, muito melhor do que nós mesmos sabemos. Nós te pedimos que a Tua palavra fale conosco da Tua parte, Senhor, e que nos transforme. Nós te louvamos por a Tua presença conosco, no nome de Jesus. Amém. Nesses dias de carnaval é bastante comum a gente se referir às folias, tudo o que acontece à nossa volta e aos prazeres carnais que fazem parte desses dias de folia. Mas eu queria me deter especificamente sobre o que é que faz o nosso prazer. E o que é que faz o prazer de Deus? São dois aspectos complementares, o que faz o nosso prazer e o que faz o prazer de Deus. E nesse sentido eu gostaria que abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 82. Isaías foi um profeta que profetizou durante o tempo em que Israel, o reino do norte, já tinha sido deportado para a Síria e o reino do sul ainda estava aguardando o momento em que ele seria levado para o cativeiro. No fundo, o que é fantástico, extraordinário na pregação de Isaías é que ele anteviu não somente a deportação também do Reino do Sul, mas também o seu retorno à terra prometida, como nós conhecemos em Esdras e Neemias, nesse retorno e a reconstrução das muralhas da cidade, do templo e tudo mais. Então ele está num momento em que ele sabe que tudo isso vai acontecer e ele exorta o povo e ele faz um apelo. A gente lê em Isaías 1:4, quando ele grita: ai dessa geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E no capítulo 31, versículo 6, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. E se de um lado nós temos uma certa propensão em condenar aqueles que se entregam indiscriminadamente, voluntariamente ao pecado, inclusive nesses dias de carnaval a gente vê isso de um modo mais flagrante. Por outro lado, aqui, a exortação do profeta, ela também nos toca aqui de perto para nós pensarmos se nós somos daqueles que voltaram para trás e que nos afastamos daquele que nos salvou. Então, que essa reflexão de Isaías seja também para nós e não só para nós apontarmos o dedo para os outros. Então eu leio em Isaías capítulo 62 e sugiro que acompanhe na sua Bíblia. Quando Isaías diz um grito de um coração apaixonado, ele fala, volta e meia no nome de Deus ou como o próprio Deus falaria com o seu povo. Ele diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Por amor. Esse é o tema de Isaías na sua exortação ao povo para que ele volte ao Senhor. Por amor de Sião, por amor de Jerusalém. E ele insiste: não me aquietarei e não darei sossego até que Deus intervenha. E é isso que muitas vezes nos falta, é perseverança pela salvação do nosso próximo.
As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Isso é salvação, isso é transformação. Nos tempos de Jesus Cristo, o próprio Senhor, quando alguns dos seus discípulos passaram a se tornar seus seguidores, mudou-lhes o nome. E isso marca uma nova vida, um novo começo. E esse novo nascimento é fundamental. Não tem como nós queremos seguir a Cristo sem termos nascido de novo. Nós precisamos deixar o Senhor invadir a nossa vida, nos dominar, para nós sermos plenamente usados por Ele, sermos transformados por Ele e Ele se manifestar em nós. E aí então brilha essa luz à nossa volta. É uma questão de fase da vida. Havia um passado, tem um presente com um novo nome, uma nova vida. E Isaías continua dizendo: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Então ele pensa nesse Jerusalém que será arrasado, destruído, conquistado e os seus habitantes deportados, mas que voltará para a terra prometida. Mas é muito mais do que uma questão puramente de deslocamento de população, que é que a gente pensar sempre no nível individual. O que isso tem a ver com a minha vida? Deus quer me resgatar totalmente, Deus quer fazer de mim uma nova criatura, e que aquilo que é do passado fique no passado. Todas as coisas se tornaram novas. E ele diz aqui algo que eu acho fantástico e gostaria que ficasse para essa nossa meditação de hoje. A tua terra não se chamará mais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, ou seja, esposa de Deus. Porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Então, a gente tem aqui uma palavra-chave nesse trecho de Isaías. O Senhor se delicia em ti. Talvez você lembrou daquela música lá do Michel Teló, delícia, 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 e você pensou, puxa vida, isso é só uma coisa do mundo? Talvez você não sabia que está na Bíblia essa mesma colocação por parte de Deus, quando Ele se delicia nos seus filhos. E isso é fantástico. Esse é o outro lado que queria que a gente tivesse em mente e ficasse como marca para a nossa meditação. Deus está se deliciando comigo, na minha vida. Você já pensou em encontrar alguém, se cruza com alguém e que te diz, você é uma delícia? Bom, de repente você vai perguntar aí, opa, mas que colocação que é essa? Mas cruzar com o Senhor Jesus, cruzar com Deus, e Deus te dizer, você é uma delícia para mim. Olha a maneira como você reagiu diante da provação. Igual a Jó. Ele em momento algum me imputou qualquer mal. Puxa, você é uma delícia de filho meu. Eu me delicio em ti. Porque é isso que acontece quando a gente tem os nossos filhos que nos agradam, que fazem alguma coisa que é boa, e a gente pode se deliciar neles. É isso que Deus quer da minha vida, da sua vida, se deliciar em nós. E diz o versículo 5, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então essa imagem muito constante na Bíblia do relacionamento de Deus conosco, como de um noivo e nós de uma noiva, e esse noivo amando essa noiva, se deliciando dessa noiva, se deliciando, e é isso que o que o texto enfatiza, se alegrando da noiva,
assim Deus se alegrará de ti. Eu não sei se você sofre de um problema que foi recorrente em todos os anos da história, no cristianismo inclusive, uma certa condenação a tudo que nos dá prazer, né? Então parece que o prazer é nefasto em si, mas o prazer foi criado por Deus. Deus nos deu 5 sentidos para nós podermos usufruir prazeres o tempo todo. Aquele que você pensou e outros tantos. E Deus criou essa natureza maravilhosa à nossa volta, como pode ver hoje eu estou num lugar com verde, montanhas. Como é maravilhoso nós vermos a criação de Deus, tudo o que Ele fez para nosso bel prazer. E o que Ele faz lá no céu? Eu imagino, como a gente viu lá no primeiro capítulo de Jó, né, Deus conversando com os seus anjos e olhando aí para a terra como se ele estivesse numa varanda, olhando para os seres humanos e diz, poxa, olha que delícia, como eles estão gostando disso, que eu criei. Olha como eles estão apreciando a praia que eu fiz. Olha como eles estão curtindo a família que eu inventei. E ele se delicia com os nossos prazeres. Obviamente, aqueles que ele aprova, mas ele tem prazer no nosso prazer. E isso é uma coisa que nós devemos ter muito claro, porque isso nos leva a louvá-lo, isso nos leva a enaltecer o seu nome. E ele fez tudo isso para que nós tenhamos justamente esse sentimento. Quando a gente oferece um belo de um sorvete para uma criança e a gente vê ela se deliciar, a gente fica contente, mas ficamos mais contentes ainda quando ela agradece, ela diz, muito obrigado. E esse sentimento de gratidão é o que Deus espera do meu coração, do seu coração, diante de todos os prazeres que Ele nos dá. Inclusive, quando estiver tomando a sua refeição, Ele espera também ali o seu agradecimento. O texto continua falando que sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia, dia e noite, jamais se calarão, vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Ele insiste nesse fato, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Né? Nós somos muito falhos, muito fracos, volta e meia nós desanimamos de orar pelas pessoas, pela sua reconciliação com Deus. E Ele espera que nós não lhes demos sossego até que Ele mostre o seu poder e faça as pessoas se converterem, serem salvas. Né? Jurou o Senhor pela mão direita, versículo 8, pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do seu santuário. Então Ele nos dá o pão e o vinho para nós podermos nos alegrar na sua presença e louvá-lo por aquilo que Ele faz. Passai pelas portas, preparai o caminho do Senhor, o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Versículo 11, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras, dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, e vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta, cidade desejada. O que o Senhor está dizendo? Olha, te alegra porque eu estou chegando. O noivo está chegando. E o que Ele espera de mim é que eu me alegre com essa perspectiva, porque Ele vem com a recompensa, a coroa da glória. Muitas vezes me perguntam, e agora que você se aposentou, você está aproveitando a vida? O que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é se preparar para estar na presença do noivo, muito feliz de ele nos receber nos seus braços e nos dar a coroa da vida, aprovado por Jesus Cristo. É tudo o que nós precisamos. Meus irmãos,
Nós conhecemos bem o Salmo 37,4, que fala: deleita-te no Senhor, Ele te concederá os desejos do teu coração. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor se apraz de nós termos prazer nele. Mas o que queria que ficasse gravado para nós hoje é esse reflexo de sempre pensarmos em todos os momentos da nossa vida. E o Senhor, Ele tem prazer em mim? Ele se agrada do que eu faço? Ele se delicia de mim? Diante da minha maneira de agir e principalmente de reagir às coisas boas como às coisas ruins, Ele quer se deliciar, porque Ele, falando como Ele falou com os seus anjos lá: olha o meu servo Jó, olha esse meu servo aqui em Vila Antonieta, onde quer que esteja, olha como ele é fiel, olha como ele faz as minhas delícias. Delicie-se no Senhor e permita que Ele se delicie em ti neste dia e para toda a sua vida. Nunca mais chamarão desamparada, chamar-te-ão minha delícia, porque o Senhor se delicia em ti. Que assim seja e que a nossa vida seja o prazer de Deus. Senhor, ajuda-nos nisso, porque sem ti nós não podemos, mas contigo isso é viável, porque o teu Espírito agindo em nós permite-nos fazermos as coisas que te agradam e te delicia. E nós te pedimos, Senhor, que isso seja uma constante, um reflexo em nossa vida a cada dia. Senhor, que tudo o que eu fizer hoje seja uma delícia para ti, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e agradecemos. Amém.